Oi, seja bem-vindo a mais um encontro do 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos seguir com a reflexão sobre teologia, embora inicialmente eu havia falado que ficaria entre a segunda e a sexta-feira, mas decidi dar continuidade. Hoje nós vamos tratar sobre dois conceitos correlatos, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Por que a Escritura é tão digna de crédito assim? Acompanhe. No capítulo 6, intitulado Infalibilidade e Inerrância, R.C. Sproul, na sua obra Somos Todos Teólogos, vai tratar de um assunto que tem sido objeto também de controvérsia, debate e questionamento, especialmente por aqueles que não têm a palavra de Deus como autoritativa. De início, nós podemos dizer que inspiração, infalibilidade e inerrância bíblicas são conceitos que estão interrelacionados. Na verdade, um depende do outro. Porque a palavra de Deus é inspirada, ela é infalível. Porque ela é infalível, ela é inerrante. Alguns teólogos e críticos mais liberais dizem que esta doutrina da infalibilidade da Escritura e da sua inerrância é detalhe do escolasticismo protestante, da ortodoxia. Os reformadores, contudo, e os pais da igreja, a patrística, e a própria Escritura Sagrada veem o texto bíblico como um texto inerrante, se veem como verdadeira palavra de Deus sem erro. Vamos entender melhor os termos aqui. Infalível não é a mesma coisa que inerrante. Infalível é mais abrangente, significa aquilo que não tem falha alguma. Inerrante mostra um acidente de percurso. Alguém que seja inerrante não significa que seja infalível. Ele apenas não está errando, mas não há garantia de que não venha errar no futuro. Quando nós falamos, portanto, que a palavra de Deus é não apenas inerrante, mas infalível, estamos apontando para essa natureza divina do texto bíblico. A extensão dos atributos bíblicos reflete a própria natureza divina do texto. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Não significa dizer que nós não tenhamos outras regras, postulados, diretrizes para a nossa vida de fé. Mas todos os outros que podemos formular enquanto indivíduos e enquanto instituições estão debaixo da autoridade máxima e inquestionável da palavra de Deus. Ela é infalível em tudo aquilo que ela ensina, não apenas em fé e prática, como alguns distorceram. Como que dizendo, a Bíblia apenas nos instrui em termos de fé e prática, e outras questões, ela não está comprometida com a verdade. Não reconhecemos assim. O próprio Senhor Jesus Cristo apresenta as Escrituras Sagradas, de acordo com os Evangelhos, com uma alta consideração. As afirmações de Cristo sobre a Bíblia é que elas são a verdadeira palavra de Deus, inerrante, digna de todo crédito. Cristo cria e ensinava a Escritura como uma palavra de Deus inspirada em todos os seus detalhes, ao ponto de dizer que nem um ia ou um tio passariam sem que tudo se passasse, tudo se cumprisse da palavra. E ele mesmo veio para cumprir e não revogar. Ele enfrentou o seu arqui-inimigo, Satanás, citando as Escrituras. Está escrito. A própria encarnação do Filho de Deus nos mostra a verdade sobrenatural, crida quando nós reconhecemos aquilo que a Bíblia diz. É a palavra de Deus, tomando, por exemplo, esta doutrina central. Negar aspectos sobrenaturais como sendo desvios de texto ou adequações e falhas humanas é desconsiderar o próprio conteúdo da fé cristã e a verdade do texto bíblico. Não havia em Cristo uma limitação de falha. Embora o nosso Senhor fosse o Deus encarnado, a sua encarnação dignificou a sua humanidade, a elevando à excelência, e não a sua humanidade rebaixou a sua divindade à condição do erro. Por isso que Cristo é digno de confiança. A humanidade de Cristo, portanto, era perfeita. É aquela humanidade que nós experimentaremos na glorificação, aquela a qual todos nós somos chamados para experimentar.
Cristo, na sua condição humana, cria e afirmou não apenas ensinar o que era de sua própria ideia, mas ele diz: eu ensino tudo aquilo que aprendi do meu próprio Pai. Há uma ética séria naquelas pessoas que ensinam, que é a honestidade de falar com franqueza. Aqueles que estão na condição de professor podem muitas vezes se sentir acuados por algumas perguntas ou questões, mas a ética da profissão, a ética do magistério impõe que nós sejamos honestos e, quando não soubermos de alguma coisa, dissermos que não estamos certos de algo. Bem, sendo Jesus o Filho de Deus sem pecado, tudo aquilo que ele afirmou sobre a Escritura é absolutamente digna de crédito. Ele não era moralmente culpado se não fosse onisciente. Não apenas poderia afirmar coisas que não soubesse, como se soubesse. Quando nós tomamos as palavras de Cristo com seriedade, só podemos chegar a duas conclusões: que ou ele era de fato Deus encarnado e totalmente digno de crédito e confiança, ou então era alguém com um senso megalomaníaco perigoso e que não convém segui-lo. A confidencialidade da Escritura Sagrada é algo que nós percebemos na vida de Cristo e que, portanto, deve estar presente na vida dos seguidores de Cristo. Afirmamos que a palavra de Deus é infalível, ela não tem falhas, pois foi inspirada pelo Espírito Santo e, ainda que escrita por homens, esteve debaixo de uma supervisão que nos oferece, que nos proporciona um texto inerrante. A Bíblia é a verdade. Como disse o Senhor Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.